Olá a todos, eu estou aqui com a vereadora Isa. Eu aproveitei um momento que nós fizemos um podcast antes, que já vai ser publicado no caso, né? E eu aproveitei, ela me concedeu 15 minutos para a gente falar sobre Dia das Mães. No caso, nós estaremos falando sobre mãe. E é interessante eu perguntar a uma pessoa que não é mãe, que tem uma excelência em ser vereadora, pelo que eu vi que eu não a conhecia. Eu ouvi a história dela hoje. Eu gostaria de apresentar a vocês mais uma vez a Isa, que é vereadora em Macaé. E eu quero te agradecer por me permitir esse momento com você, que eu peguei no barco, né, que não era planejado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho novamente sobre você, que já temos um outro podcast em andamento. Isso fica meio redundante, mas é, mesmo cenário, a mesma coisa, que eu estou pegando a carona. Me fala um pouquinho sobre você, entendeu? Já ouvimos a história, mas a gente vai entrar sobre você não ser mãe. Então a Isa, vereadora, já sabemos, né? Você quer ter alguma coisa que você quer falar mais sobre ela ou você já... Não, acho que obrigada pela essa entrevista, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu tenho 29 anos, eu sou esposa do Bernardo há 6 anos e eu ainda não vivi essa experiência de ser mãe. Tenho vontade, mas eu olho pra minha vida hoje e penso, aonde vai caber uma criança, né? Sei como é que E eu acho que é uma preocupação que muitas mulheres têm, né? A gente tem esse eu até nem toda mulher tem o sonho de ser mãe, a verdade é essa, mas muitas mulheres têm o sonho, mas não têm como lidar com esse sonho junto com a biologia que tem no corpo. Exato. Devido aos trabalhos, à vida muito intensa. Então, eu não sou mãe, mas eu sinto que as experiências que eu tive de referência da minha avó, da minha mãe e todas as mulheres que passam por mim no mandato, na luta social, são histórias que me atravessam e me fazem querer representar essas mulheres, que ser mãe não é fácil, né? Ser mãe, você... é como se morresse uma mulher para nascer uma mãe, porque você tem que abrir mão de muita coisa e a sociedade julga, né, muito a mulher que é mãe. As oportunidades, as portas se fecham, oportunidade de emprego, tudo. Então a gente sabe quanto que é uma decisão difícil de se tomar. Então, foi por isso que eu decidi, porque eu estava ouvindo a gravação do podcast e eu vi que você tem uma preocupação imensa. Sim. Mesmo não sendo mãe, como o Dia das Mães, isso aqui eu estou fazendo com carinho para todas as mulheres, com todo respeito. E eu percebi que você, mesmo não sendo mãe, você mencionou uma coisa que me chamou a atenção, que foi o quê? Já que eu não sou mãe, eu quero fazer algum projeto, eu quero ajudá-las de alguma forma, eu tenho que ouvi-las. Entendeu? Eu achei essa empatia, esse seu jeito, esse carinho seu, porque eu não sou mãe, então não vou nem me preocupar. Não é minha pauta, poderia falar isso, né? O que te leva isso a se preocupar tanto? E você tem um projeto que eu não entendi muito bem, apesar de que eu estava prestando atenção, eu estava na parte da produção aqui, é um projeto que você tem relacionado a isso? Como é que é essa história? O que te fez a ouvi-las, a ter a necessidade, entendeu, de saber como uma mãe se sente e em que atmosfera você colocou tudo isso, em que ambiente você colocou tudo isso? Então, lá em Macaé nós temos o Hospital Público Municipal e a gente recebia muita denúncia de violência obstétrica, que é às vezes uma negligência naquele momento do parto, do pós-parto, do pré-natal. E a gente ficava assim, como lidar com essa situação? Porque nós mulheres, a gente aprende que dói mesmo o parto e você tem que aceitar. Então, inclusive... Só que muitas coisas não são naturais, são intervenções que a mulher não concorda e é feita mesmo assim. Então, eu sei que você vai achar estranho, porque a minha forma que na verdade eu não estou entrevistando você, porque quando você fala no sentido, ok, por isso que eu preciso de cortar você, porque na verdade... Eu nunca parei para pensar nisso, eu sei que tem várias pessoas que não pararam, não entendem o que é, ok? O termo que você chamou foi qual? Violência obstétrica. Eu entendo a palavra, as duas palavras, sei que é relacionado, aqui é relacionado, porém eu não tenho ideia do que isso seria. Vou te dar um exemplo. Não sei se você já ouviu essa história, quando a mulher faz lá, tem o parto e às vezes o médico, sem a autorização dela, dá pontos a mais para ela ficar mais apertada. Olha que coisa interessante. Muitas isso que eu acho interessante quando a gente... Esse procedimento é considerado violência obstétrica, porque não foi pedir autorização da mulher. O corte sem autorização maior para poder também é considerado. Exatamente. Fazer a cesárea sem informar essa mulher. Então, sem ter risco e necessidade, porque
tem essa questão também, às vezes não tem necessidade e é feito como Isso algo pode automático. a causar um trauma depois. Causar um trauma. Aham. E depois a recuperação é muito ruim. Tem essa história que chama até ponto do marido, que é um ponto que é dado para o marido. Mas Isso existe. isso existe. Gente, vocês estão. Dá pra entender coisas que acontecem. Tem a que a gente não episiotomia, tem. que também é um procedimento que é muito violento, que já não é nem mais recomendado pelo OMS, mas tem muitos profissionais que ainda reproduzem. A manobra de Cristelé, que é rodar a barriga da mulher para poder, que é uma dor terrível. Pra posicionar a criança, no caso. Isso, que também já não é mais recomendado pela ciência. Então tem várias coisas que eu aprendi com as doulas, com as enfermeiras, com as médicas obstetras e com as mães, que nem sabiam que aquilo era tão ruim assim. Porque a gente sabe que dói, que o A gente parto... não para pra pensar, né? Eu acho que só quem passa por aquilo... Só que existe a dor e existe a tortura, né? E a gente vai lutar contra qualquer tipo de violência. Um projeto, é isso? Nós temos já aprovada a lei de combate à violência obstétrica que prevê a abertura de sindicância para investigação desses profissionais. E as pessoas, elas podem cooperar com isso de alguma forma? Mulheres, como é que é feito o movimento? Como é que a gente aqui dentro da Fox... Porque eu achei super interessante, super interessante. Isso veio muito à Especialmente tona. pro Dia das Mães que tá vindo aí, né? Isso veio muito à tona com o caso de uma influenciadora que sofreu a violência obstétrica. E isso acabou se popularizando no Brasil. É uma luta muito grande, porque tem um corporativismo, né, dos profissionais. Mas, assim, a contribuição é falar sobre o tema mesmo. Se vocês quiserem, um dia a gente pode vir estar falando sobre isso. Seria ótimo, se você permitir. Trazer doulas, enfermeiras. A Lívia é doula, acho que ela pode falar muito bem sobre isso também. Isso, um podcast sobre isso, acho que seria interessante. Eu descobri esse termo ontem. Porque quando a gente não procura saber, a gente tem essas Mas coisas é um mundo específico mesmo. Específico mesmo, que são coisas que eu não passava pela minha mente. Na verdade, é retornar mais às origens, sabe? Da parteira, da doula, do natural. Que tinha aquele cuidado mais específico. Mais né? humanizado. Mais humanizado é a palavra correta. Humanizado. Entendeu? E, Isa, como vereadora mulher negra, eu estava ali prestando atenção, você falou a palavra preta. Eu queria entender um pouquinho melhor, tá? Porque essa história de racismo, ok? Eu aprendi que é uma coisa além do que simplesmente racismo. Porque depois que eu fui conhecendo verdadeiramente que é diferente ser ou não ser, sentir ou não sentir, eu acho que vai mais além. Eu, quando estava assistindo você gravando, eu percebi que você tem toda essa bagagem com esse crescimento dentro, junto com esse racismo, mas eu vejo que você não transfere essa dor para o seu próximo de forma se vitimizando, entendeu? Eu acho que você chegou onde você chegou por mérito e eu acho que isso te ajudou realmente, eu acho que esse seu jeito de ser te ajudou a representar, tá? Mas ao mesmo tempo a incentivar de que a pessoa cresça do jeito que você é e não simplesmente lute um pouco a mais, entendeu? Porque você é negra. E eu queria que você explicasse a diferença também entre quando se usa a palavra preto, preta, negro, negra. Como é que é essa história? Então, um ponto importante é que o racismo, ele me impactou, ele me atravessou, mas eu não deixei que ele me definisse. Entende? Entendi. Porque o que acontece... Mas foi bem marcante, mas não... Foi bem marcante, não, tem marcas na minha alma, tá bom? Só que eu não deixo que ele me defina, nem me não deixo que ele me defina nem me paralise. Por quê? Então nós poderíamos dar essa dica para pessoas que eu vejo exatamente. pessoas Por quê? Porque é isso que o sistema passado. quer. É isso que o sistema racista quer. Que você não tenha autoestima, que você não tenha força, que você não tenha resiliência. E que você acredite que de fato você é um sub-humano, que você não merece ter direitos e oportunidades. Mas a gente não pode acreditar. Isso é uma mentira que querem nos contar pra gente não avançar. Que já impõe, né? Já impõe desde o seu cabelo lá quando você é criança. Então, eu sofro, dói, mas eu não deixo as minhas dores me definirem. Como diz a Emicida, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Eu vou falar, mas as minhas cicatrizes, elas me trouxeram onde eu sou, mas elas não me definem. Eu acho que a palavra é essa. Você não deixou que esses acontecimentos me definissem. E eu entendo quem não tem as ferramentas. Eu ia te perguntar exatamente como você conseguiu. Olha, eu acho super interessante isso. Não me definiu. Eu acho que foi muito assim, não deixar... Eu já passei por situações muito duras na escola, sabe? De violência mesmo pesada. E eu sempre tinha dentro de mim que o problema não era eu.
O problema, quando o outro te violenta, é racista, te ofende, o problema é Isso ele. é fantástico ouvir isso aí, que eu gostaria, eu fico até assim... O problema não sou eu. E aí a grande questão, as pessoas negras, elas internalizam e acreditam que o problema está com elas. Aí não consegue sair daquele lugar. E é isso que o racista quer. É isso que o racista quer, que a gente não saia do lugar. Que a gente não tenha coragem de... Então, quanto mais trabalhar e colocar ferramentas, colocar a coisas... gente precisa trabalhar o empoderamento da população negra. Porque o racismo, ele traz efeitos psicológicos na gente. Essa pressão alta, essa ansiedade, várias coisas que... Depressão... Complexo de inferioridade. Mas a gente não pode deixar que isso nos paralise. Então, eu tenho minhas ferramentas, que é a espiritualidade. Eu tenho uma fé em Deus muito forte. Isso conta a minha muito, família, né? A minha família é um lugar de... Minha mãe sempre me colocou pra cima. A minha mãe tem autoestima incrível, sabe? É uma coisa fora do normal. E ela nunca deixou. Quando eu chegava em casa chorando, tá me chamando de feia, de macaca. Ela, para de chorar, levanta a cabeça. O problema são eles. Então, eu acho que ter um lar... A formação que a gente tem em casa diz muito sobre a gente. E hoje também eu busco também referências. Estou sempre indo para palestra, sempre ouvindo como você conseguiu passar por isso. Que eu acho que a gente aprende muito. Exatamente, entendeu? porque isso que me incentivou a fazer essa pergunta para você, porque eu vejo que você tem isso dentro de você e muito bem marcado. Sim. Entendeu? Mas você incentiva as pessoas a não... Eu acho isso fantástico. É que eu não tinha escolha. Ou eu ia me ficar resignado ou eu ia avançar. E como é que foi você avançar, tá? E agora, aproveitando aqui o momento nosso... preciso falar do negro e preto também. Isso! É esse bate-papo que a gente quer, interrompendo o outro, uma boa. Maravilha, já tinha até esquecido. Então, o IBGE, ele faz essa classificação. Pretos e pardos. Por quê? Aliás, negros é um grupo e dentro de negros tem pretos e pardos. Porque os pardos são considerados os negros de pele clara. Entendeu? Então, o IBGE classifica dessa forma. Então, eu sou negra, sou preta, mas tem um negro que é pardo, segundo o IBGE. Então, se usa preta, aí no caso é mais voltado para pele mais escura, para a questão do colorismo. Só que quem tem a pele mais clara também é negro. Às vezes não é a cor da cor preta, mas é negro, né? Então. É pardo. Os pardos são... Quando uma pessoa diz assim no IBGE, sou pardo, ela tá dizendo que ela é negra. Ela entra naquela categoria de negra lá. Do Brasil é 50% de negros. E tem os pardos dentro. E essa foi uma luta também do movimento negro, porque a gente é um país muito miscigenado. Eu, por exemplo, meu companheiro é branco. Então, nosso filho vai ser... Então, você entendeu quando eu falei que vai ter a pele mais clara, né? Mas se ele tiver o pertencimento e ele tiver o traço negroide, tiver a identidade negra, ele vai ser um negro de pele mais clara do que minha mãe, mas ele vai continuar sendo negro. Então, não tem diferença. A questão de falar preto, muito da forma que às vezes é mais afirmativo, mas é só para entender. Negro é um grupão. Dentro de negro nós temos as pessoas que são pretas e as pessoas que são pardas. Que são as miscigenações mais possíveis. Indígena com preto, branco com preto, enfim, amarelo com preto, é muita mistura. No Brasil não tem como. No caso, eu já aproveitando isso para as pessoas que estão assistindo a gente, lá entender. Como exemplo, você explicou muito bem, eu entendi tudo. Negro, tem o negro pardo e o negro preto. Eu entendi isso aí. No meu caso, quando a gente fala, porque eu acho que o ser humano, isso é uma opinião minha particular, quando ele bota a mão nas coisas, ele gosta muito de modificar e fazer acontecer do jeito que ele quer que aconteça. Que foi o que você falou, quando a gente está falando sobre eu continuo esquecendo, abuso... A violência obstétrica. Violência obstétrica, isso? Isso. Entendeu? A mesma coisa acontece quando a pessoa vai, na minha certidão está escrito branco. E ninguém foi perguntado na época, eu acho que olharam para mim, viram a pele branca e colocam assim branco. Como que você vê isso? Porque na verdade eu me sinto eu. Eu não tenho problema em me sentir negro, eu não tenho problema. A única coisa que mudou em mim, depois que eu passei a conhecer um pouco mais sobre racismo, você se reconheceu. Exato. Eu ia entender que vai mais além, porque é fácil para eu dizer assim, eu sou negro, mas eu não sinto na pele. Aí você tem uma passabilidade. Exato, eu estava num grupo de pessoas, eu perguntei, que eu acho isso importante para as pessoas, para clarear a mente das pessoas. Como é que você sabe que eu não tenho, na verdade, problema em dizer que eu sou negro? Aí eu perguntei, eu tive que perguntar. A única coisa seria perguntar para mim, se tivesse um ponto mágico onde você poderia escolher amanhecer negro, você faria? Porque é fácil dizer, né? Entendeu? É fácil dizer, eu sou negro. Mas será que eu gostaria de amanhecer com a cor
negra. Então, para pessoas que se sentem como mim, você diria o quê? Porque você tem a mente muito aberta em relação a isso. Para me sentir como? Eu acho que você tem que se sentir pertencente e se reconhecer, né? Porque não adianta a gente querer ser algo que a gente não é. Então, você se sente pertencente, você entende a identidade negra, mesmo que a sua pele seja mais clara, você tem que ter esse processo de reconhecimento. Porque tem pessoas também que têm a pele escura e não se reconhecem. Não se reconhece. Não. Então, a gente aprendeu muito que é ruim ser preto. E agora, de 20 anos pra cá, tá maneiro, digamos assim, né? Tem oportunidade, tem porta aberta. Que ótimo, olha que positividade. Então, eu acho que... Racionais fala isso, né? Seu filho quer ser preto, é que ironia, né? Porque é difícil. Abordagem policial. Será que você vai ser abordado ou não? Eu fiquei né? assim, Então eu acho que as pessoas que são negras de pele clara, que a gente fala, né? São pessoas que muitas vezes têm uma passabilidade melhor. Mas quando ela tá no meio de pessoas brancas, ela sabe muito bem que ela não é branca. Entendeu? É muito isso. Lá na zona sul do Rio, no restaurante de Copacabana, como que você vai ser visto? Você vai ser tratado talvez como um garçom ou como alguém que está consumindo naquele restaurante? É sempre essa análise que eu faço para as pessoas, né? Às vezes, dentro de um quilombo, você não vai se reconhecer como você vai se sentir claro demais. Mas e lá no, sei lá, na Europa, como é que você vai se sentir? Então, depende muito do lugar que você tá também e do seu reconhecimento da sua identidade. Muito maravilhoso. E pra gente terminando aqui, Isa, quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade que eu te peguei de surpresa. Fala um pouquinho pra mim como é que foi, que eu estava anotando ali, quando você se tornou vereadora, você falou muito sobre, você falou uma coisa importante, que foi a sua mãe dizer, agora eu vou segurar a bandeira da minha filha e o orgulho de ter uma filha negra, vereadora, ok? Como que foi, como que você sentiu uma transformação, isso mexeu com o seu lado, eu digo, de visão de mulher negra, sofredora? Como é que foi essa mudança? Você permaneceu a mesma pessoa, que eu sei que você tem, percebo que você tem uma personalidade bem formada, como você falou, não me definiu. Mas você viu uma mudança em tudo isso? Eu estou te perguntando isso em relação às pessoas que estão lá fora, as mulheres que estão lá fora. Eu vejo poucas mulheres, especialmente negras ou pretas, na política. Eu não entendo por quê, porque eu não entendo de política. Vejo que você bateu nessa tecla no sentido, eu acho que precisa de ter mais. Como é que você se sentiu, como que você incentiva as mulheres, ok, a se tornarem vereadoras para ter essa fala e fazer esses projetos maravilhosos e representar não só as mulheres, porque no caso você não representa só as mulheres, você também representa todos os homens. Os homens também, entendeu? Todos. Então, é bem difícil me perceber naquele lugar, porque eu já vinha da universidade fazer direito na UF, me formei, eu era advogado, trabalhava no escritório pequeno, aí veio a pandemia, acabei saindo de lá e fui para a campanha. A minha vida mudou 360. Eu sempre fui uma pessoa que formava opinião, que estava na política assim, social, mas quando você se torna a vidraça é muito difícil. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu percebi um ódio das pessoas fora do comum. Você sentiu isso? Por nada. Por causa da posição. Porque eles estão acostumados e nos ver servindo. Você falou isso antes, eu prestei atenção. Né? De ver abaixo. E pra mim isso não existe. Pra mim, a pessoa que faz o cafezinho é tão digna quanto tem quem tá com o microfone na mão. Então eu trato todos... Pelo contrário, quem tá me servindo é quem eu tenho que tratar bem mesmo. Bem mesmo, exato. Mas a gente vem dessa herança colonial muito grande, tá? Que as pessoas acham que o preto ele só pode estar ali pra ficar com a cabeça baixa, servindo o outro, né? E eu decidi servir sim, mas servir na política. E eu me sinto funcionária do povo macaense. Isso é importante. Mas foi muito duro essa mudança, sabe? Eu não vou mentir, não. Foi bem difícil lidar com todo esse holofote. Você teve que ser mais severa, você teve que ser mais calma, você teve que ter eu tive que ser firme e não deixar, mais uma vez... Porque tentaram te derrubar várias vezes. E não deixar você acha que era por causa da cor? Cor, pela idade, também, por eu não ser filha de político, não ser esposa de político. Eu sou uma jovem da universidade que foi eleita vereadora. Então, isso é muito legal, você entrou tipo assim, eu vou fazer... Decidiu, eu quero, eu vou e alcancei. Com o nosso grupo de amigos e fomos fazendo. Maravilha, então, parabéns. tipo assim, até hoje eles não engolem. A verdade é que até hoje a elite não engole. E como é que você consegue lidar com isso? Da mesma forma que eu falei antes. Eu não vou deixar que essas coisas me definam. Eu não vou deixar de trabalhar, de fazer meu trabalho de vereadora, você tá de me comunicar. Que não comunicar. faz diferença engolir ou não, é isso?
Não faz diferença, porque essas pessoas não acrescentam nada. Pessoas racistas, preconceituosas, não acrescentam nada pra mim e pro meu projeto político. Eu não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de atuar, de ter cabeça erguida por causa do julgamento. Críticas são comuns porque eu sou política. Agora, ódio, eu respondo com boletim de ocorrência, com enfrentamento e continuo trabalhando. Então, assim, o meu conselho para uma mulher preta, para uma mulher de origem simples que quer vir para a política é isso. Se cerque de pessoas que te apoiem. Estude, porque nós temos que chegar nesse lugar 2, 3 vezes mais preparadas. Não adianta querer vir sem estar preparada. E estude, que eu falo, a política mesmo, tá? Não tô falando de diploma, não. Tô falando estude estratégias, porque as pessoas não entendem que a política é necessária, é método. Ela é necessária. E traga com você pessoas que te apoiem e se cerque de pessoas do bem. E os odiadores vão odiar. Então, resumindo, que pessoas que têm o mesmo objetivo do bem, de servir e ter esse olhar claro que você tem em relação a tudo isso. Gente, foi muito bom estar aqui com a Isa. E é um presente que eu queria dar a vocês, porque isso aqui foi coisa de último momento. O papo era esse mesmo, sendo interrompido. A vocês, mães, eu vou pedir a Isa, como mulher que não é mãe, eu acho super interessante uma pessoa não ser mãe e ter uma opinião tão bem formada. Vai ser um dia e a gente vai voltar aqui, entendeu? Mas o que eu acho que você tem uma opinião muito bem formada em relação a ser mãe sem ser mãe. Eu queria que você desse esse presente falando para as mães negras, pretas, brancas, como nós falamos aqui, ok? O seu desejo verdadeiro, ok? Na sua, não vou dizer na sua política, porque fica muito pessoal, na sua fase está a percepção, sua fase está a vereadora no momento, mas eu quero que você vá bem profundo e pare e pense, que eu acho que ninguém pode olhar direto para ele, porque eu acho que agora você vai falar para todas elas e não enche os seus olhos d'água, porque eu sei que você fica emocionada com as coisas, e isso é importantíssimo. Você já me conhece, então. Eu percebo isso, mas isso é o que te faz grande. Eu acredito que é isso que te leva a esse sucesso que você está tendo, porque quando nós temos sentimentos, quando você consegue ter essa empatia que eu vejo em você, eu acho que isso eleva você em todos os sentidos. Eu gostaria que você aproveitasse e passasse um pouco disso, dessa positividade, dessa grandeza para as mães, que isso aqui está sendo especialmente para vocês, mães. Com vocês, Isa. Você tem uns minutos à sua vontade. Quero desejar para todas as mães que estão nos assistindo, independente da origem, um ótimo Dia das Mães. Desejar que vocês continuem sendo esse ventre que nutre nós, filhos e filhas, com força, com amor, com dignidade. A gente sabe que não é fácil abraçar o mundo, dar conta de filho, dar conta de... Até quando é adulto, vocês continuam se preocupando. Minha mãe estava me ligando ainda agora. Mas eu sei também que dessa luta vem muita dignidade, vem muita força, vem aquilo que nos coloca de pé. Minha mãe sempre fala, né, que mães de joelhos e filhos de pé. E que essas mães possam se perceber também como seres humanos que falham, que erram e que tenham oportunidade de retornar, de recomeçar, de ter a vida também para além do filho que foi feito. Então, feliz Dia das Mães. Que vocês possam ter esse dia pra vocês também, tá, gente? A mãe tem que parar de se anular e pensar um pouco em si, porque atrás dessa mãe ainda existe uma mulher. Gente, isso é maravilhoso. Obrigado, Isa. E vocês viram que eu, com essa brincadeira toda, né, que esse papo eu consegui tirar a vereadora da Isa, nesse momento da sua fala, e na minha percepção, quem falou aqui foi a Isa como mulher, como esposa, como mãe, sem ser, como ser humano seria a palavra. Eu queria agradecer muitíssimo de você ter me dado essa oportunidade. E eu ouvi você. Eu queria tirar essa vereadora de você. Eu consegui. Eu vou convidar você para vir várias vezes. Pode contar comigo. A gente pode fazer um trabalho. Você conte com o nosso estúdio aqui para suas campanhas. Não estou falando só de campanha política, eu estou falando de campanhas de projetos seu no sentido sociais, entendeu? Todo projeto que você precisar vir aqui colocar, expandir a sua palavra, porque o nosso propósito aqui, como eu já expliquei para todos vocês, a diferença do nosso podcast para outro podcast é que nós queremos servir a comunidade, passar conhecimento. Por isso que eu interrompo mesmo, eu quero essa tranquilidade, porque tem várias pessoas já que têm vergonha de perguntar o que é ser negro, o que é ser preto, entendeu? Então a gente quer, então eu te convido para esse papo solto. Toda vez que você quiser, eu estou aqui à sua disposição. Obrigada, eu querido. te agradeço, fiquei Obrigada. encantado de conhecer você. Obrigada, eu que te agradeço. também. Gente, obrigado, tchau. Isa, dá um tchau de pessoas aí. Tchau, gente.